A gente vive numa sociedade muito barulhenta, numa geração que tem absolutamente tudo na palma da mão. A gente tem tudo com a internet, todo o conhecimento, é tudo tão imediático, as coisas viralizam muito rápido. E a gente vive no dia a dia de uma forma tão rápida. As coisas acontecem tudo muito rápido hoje, mas apesar de toda essa velocidade, a gente tem sempre uma coisinha faltando: a presença de Deus. Hoje no Mentalidade do Reino eu te chamo para contemplar uma coisinha um pouco diferente, principalmente para nós. É bem contraintuitivo contemplar o nada. Para Deus, o vazio ele não é uma perda, ele é uma preparação para algo muito maior. Porque enquanto a gente estiver cheio da gente, Deus ele não governa plenamente. É que nem naquela parte da oração onde diz: seja feita a tua vontade. Por isso a gente precisa se esvaziar, para que Deus ele consiga governar plenamente nossa vida, para que ele seja a autoridade. Como diz em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos e ele dá graça aos humildes. E a humildade no reino, humildade para Deus, é reconhecer que sem ele, tudo é vazio. Em Gênesis 1, versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, o que mostra para nós que Deus não começou governando algo cheio. Pelo contrário, ele começou governando o puro caos. Isso estabelece um princípio espiritual, que Deus não precisa de prévia para governar. Ele que estabelece a ordem de como as coisas acontecem. Quando a gente não contempla nada, é a partir desse momento que a gente dá autoridade para Deus governar a nossa vida, para que Ele endireite as nossas veredas, endireite os nossos caminhos. Beleza, até aí tá entendendo, né? Agora vou te ajudar a visualizar essa ação de contemplar o nada. Vamos olhar um pouquinho para a vida de Jesus. Jesus, ele não vivia alinhado com a demanda. Ele também não estava alinhado com as expectativas que os outros projetavam nele. Ele estava sempre alinhado com o Pai. Ele veio para cumprir a lei. E muitas vezes, o que Jesus fazia era se retirar da multidão, era se retirar e ficar sozinho, meditando na palavra, contemplando o nada. Jesus ele não ficava alinhado com a demanda e ele não respondia às expectativas que projetavam nele. Ele se retirava e orava. Era isso que Jesus fazia. Jesus contemplava o nada também, porque é no silêncio que a gente consegue ouvir a voz de Deus. Essa questão de contemplar o nada ela é muito importante, porque tem a parte onde Jesus ele chega no deserto e ele jejua por 40 dias e 40 noites. Aquele jejum ele era um nada, era uma meditação constante, era uma oração constante, certo? A gente não pode esquecer que Jesus ele foi tentado por Satanás e foi ali no nada que ele foi forte, que ele se fortificou, ele fortificou o espírito. E é ali que ele resiste a Satanás e a gente pode aprender muito com isso. Então, observando um pouco esses fatores, a gente consegue ver que o nada ele é muito importante para a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo ele faz uma declaração bem afrontosa contra a nossa própria mentalidade. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz: quando sou fraco, então é que sou forte. No reino, força não nasce do excesso, ela nasce da dependência. Quando você chega no limite, Deus começa. O nada não te diminui, ele remove o que não é do reino. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A quietude, ou o nada, é simplesmente um ato de submissão e humildade a Deus. Aí vai uma reflexão. Talvez Deus não esteja em silêncio, mas a gente que tá cheio demais para ouvir Ele. Porque muitas vezes a voz de Deus ela começa quando a gente para. A gente para tudo. Tudo mesmo. Se essa mensagem fez algum sentido para ti, deixa o like, se inscreve no canal. É isso aí. Até mais!